Nós vamos dar início, então, à continuidade do ciclo Encontros Criativos, que se iniciou o mês passado. Tivemos um primeiro encontro que foi muito prazeroso para nós que participamos, né, como palestrantes, que reuniu 4 arteterapeutas, 2 aqui do Brasil, um de Lisboa e um de Barcelona. O vídeo dessa prazerosa conversa está no canal de YouTube do Tomar, né? Está disponível lá, quem quiser se inteirar do que nós tratamos, mas o tema básico desse primeiro encontro foram algumas questões relacionadas ao trabalho do arteterapeuta online. Então, as pessoas que tiverem curiosidade, né, de saber como foi o encaminhamento dessa conversa, o vídeo está lá disponível e nós teremos muito prazer que vejam, tá? E, eventualmente, que nos deem o feedback. Hoje, nós temos mais 4 arteterapeutas, né? Então, estamos entrando no segundo encontro, que tem o nome de Tecendo Redes Criativas. E esses 4 arteterapeutas, um é do Rio de Janeiro, um é da Paraíba, que é o mediador, né, o Robson, que eu já vou apresentar. Um é de Brasília, que é a Ana Cláudia, e Flora, de Goiânia. Então, essa série, né, esse trabalho do Encontro Criativo, ele sempre vai ser abrigado por esse conceito, os arteterapeutas daqui e de lá. Porque uma das boas vantagens do trabalho digital, que os arteterapeutas daqui e de lá, eles podem estar no lugar onde eles bem entenderem, desde que eles tenham um equipamento razoável e uma conexão razoável, eles poderão se reunir. O motivo dessa reunião hoje, além da gente discutir algumas questões acadêmicas, né, algumas tarefas da universidade, seja pública ou privada, no sentido de fortalecer o campo de conhecimento da arte-terapia, é também uma possibilidade de amigos de longa data se encontrarem em ambiente digital, né? Que prazerosamente nos reencontremos, tanto alguns rostos conhecidos que eu estou vendo aqui, né, como assistentes, mas os 4 palestrantes, né, porque nos conhecemos há muitos e muitos anos, né? Nos vemos de vez em quando, seja no Brasil ou fora do Brasil, e é realmente um prazer a gente estar juntos aqui agora para tecer esta rede criativa, né? Então, eu começo apresentando o mediador, que na realidade vai ser o grande tecelão dessa história, né? Então, o mediador, ele vem de João Pessoa, ele é o Robson Xavier, ele é arteterapeuta, ele é pós-doutor em Estética e História da Arte pelo BAC-USP, ele é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, ele se formou em arte-terapia pela Clínica Pomar, né? E ele é artista visual, curador, docente, pesquisador do Departamento de Artes Visuais e dos programas de pós-graduação em Artes Visuais e Computação. Aí agora eu vou acrescentar um item no seu currículo, viu, Robson? Então, o item que eu quero acrescentar no currículo do Robson é o seguinte: Robson é um guerreiro, né? Que fez um curso de arte-terapia durante 2 anos, saindo de João Pessoa e indo estudar em Recife, né? Acho eu que aquela história era de ônibus, não estou muito certa não, mas eu acho que o caminho era feito de ônibus, né? Depois de uma semana inteira de trabalho árduo como professor, né? Numa porção de lugares,
E aí eu acho que essa parte do currículo é muito interessante. E ele esqueceu de colocar. Então, assim, passo a palavra para o Robson, que é o mediador desse encontro. Agradeço a Ângela pela acolhida e pelas palavras, eu concordo com ela. Às vezes o currículo não representa, né, aquilo que de fato fazemos e somos, é mais uma titulação acadêmica, no fim das contas. Nesse caso, é complementada por N atividades ao longo do tempo. Na verdade, costura lentamente por essas atividades todas, e principalmente pelas relações que estabelecemos com as pessoas ao longo do tempo. E aí é com muito prazer que eu estou aqui, na verdade, para mediar a mesa em função também da partilha que tem com essas pessoas que aqui compõem e com outros que eu vejo que estão assistindo à atividade. Bom, eu vou apresentar inicialmente as palestrantes, né, a própria Ângela, né, que dispensa quase apresentações, mas que é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Palmar de Arteterapia, diretora acadêmica da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Oncologia Social pelo EICOS da UFRJ. Ana Cláudia Valadares, que é, na verdade, arteterapeuta, doutora em enfermagem psiquiátrica pela USP, docente da Universidade de Brasília, da UNB, coordenadora do consultorial da revista científica Arteterapia Cores da Vida e integrante da Liga de Saúde Mental Intensamente. E, claro, membro da Associação Brasil Central de Arteterapia. A Flora Jussi, arteterapeuta pelo UFG em Goiás, arte educadora pela UNAERP, em Rio Preto, São Paulo, em Ribeirão Preto, São Paulo, ciência de educação pela UNB, especialista em psicoterapia com base psicanalítica pela PUC, tem pós-graduação em aperfeiçoamento e impacto da violência na saúde pela Fiocruz e atua como arteterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia desde 2000. Atual vice-presidente da Associação Brasil Central de Arteterapia. Então, ambas, 3 mulheres guerreiras, 3 mulheres que batalham pela arteterapia no Brasil, né, que suam todos os dias para que ela funcione, para que ela, na verdade, cresça. Né? Então, a mesa, na verdade, trata dessa relação. Né? Trata dessa relação. De pessoas que deram sangue e suor, né, para que a arteterapia se estruture, né, nesse país e que possa, na verdade, investir num dos aspectos tão importantes quanto os outros, que é o processo de formação, né, a partir dos cursos, da atuação nas universidades, públicas ou privadas, e é a inserção da arteterapia nesse. Então, isso é fundamental. Aquilo que vai ser discutido eu convido, acho que a Ângela para iniciar, pode ser, Ângela? Então, eu vou, sim, fazer uso da palavra agora para me terminar de contextualizar, né, assim, o propósito desse encontro, porque o nome de redes criativas, né, na realidade abrange não só a rede acadêmica, né, que pode ser feita entre docentes universitários, entre universidades públicas e privadas, né, porque já transitei pela universidade pública, mas agora digamos assim, que eu estou ancorada por uns tempos na universidade privada. Mas, sobretudo, nas relações que pessoas podem estabelecer entre si. Então, eu quero contar uma história que tem tudo a ver com essa mesa, né? É uma história antiga. Né? Para quem gosta de história, é aquela coisa assim, há muito tempo atrás, né? Em 1993, então é muito tempo, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, que era diretora da parte de musicoterapia do Conservatório Brasileiro de Música, recebeu um convite da Universidade Federal de Goiás para fazer um curso de musicoterapia. Mas como era uma pessoa que tinha vínculos de amizade com grupos de arteterapeutas, ela gentilmente estendeu o convite para que os arteterapeutas fizessem uma proposta também
de um curso que poderia acontecer na Universidade Federal de Goiás ou não. Dependeria se a proposta seria aceita, com todo aquele trâmite burocrático que você bem sabe que é necessário seguir, né? Essa pessoa é o Marco Antônio Carvalho Santos, que hoje é da Fiocruz, né? Um pesquisador da Fiocruz. Nós aceitamos o desafio lá na Clínica Pomar, fizemos a proposta em 1993, a proposta foi aceita e o curso começou. E durante 9 anos, eu fui professor visitante na Universidade Federal, né, de Goiânia, que foi a primeira universidade pública do Brasil que abriu as portas para os arteterapeutas. E nesta mesa, a gente tem 2 ex-alunos, né, 2 ex-alunas desse curso, que agora estão aí pelo mundo estendendo a rede, né? Estendendo a rede. Então, eu vou pedir licença a você para já passar a palavra para uma dessas pessoas que tece a rede, desde 1993, né, que foi quando o primeiro curso em Universidade Federal começou, que é a Ana Cláudia. Então, Ana Cláudia, vamos lá que é com você, vamos contar essa história aí, né? Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, em nome da Ângela, e estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa experiência, né, com os meus colegas, o Robson e a Flora. E é a primeira vez que eu participo de uma live que a gente se integra, né, que a gente vê as pessoas, a plateia, né. Eu estou vendo pessoas muito queridas, como o Paulo Campelo, a Sônia, Jaqueline, Jacimar, Eni e outras pessoas tão queridas que estão aqui nos escutando. Quando a Ângela me convidou, né, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi o seguinte: o que eu estou fazendo, né, para contribuir com a sociedade arte-terapêutica? Né? E eu vou dizer para vocês, vou contar um segredo, que a arte-terapia, ela faz parte da minha vida e da minha história. Né? A minha essência como de guerra para esse mundo é ser arte-terapeuta. E eu digo isso graças à Ângela, né, que começou lá em 93. E como eu sou docente de uma universidade federal, obviamente que eu levo a arte-terapia por onde eu passo. Em todas as disciplinas que eu ministro, todos os estágios e todos os projetos que eu participo, que não são, às vezes, arte-terapia, né, o nome é arte-terapia, mas eu levo a arte-terapia por onde quer que eu passe. De uma forma formal ou informal, a arte-terapia, ela está nas minhas disciplinas que eu atuo atualmente, que é as de saúde mental, que é relacionamento interpessoal, que é o lado saudável, e na minha disciplina que eu trabalho os transtornos mentais e a psiquiatria. E 2 projetos de pesquisa atualmente que eu estou desenvolvendo, que vou falar mais para frente, e esse de extensão, que é a Liga Intensamente. Então, onde quer que eu passe, eu estou sempre levando a arte-terapia. Porque não tem como, né? A gente, que é a essência, a arte-terapeuta, a gente está distribuindo a arte-terapia por aí. E eu elenco aqui o tripé de campos de atuação que sustentam a nossa prática nas universidades federais, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. E a arte-terapia, ela consegue penetrar nesses vários eixos, nesses vários campos de atuação. E seguramente, eu posso dizer para vocês que as universidades federais auxiliaram e auxiliam na expansão, no crescimento e na divulgação da arte-terapia pelo Brasil. E aí, onde tudo começou? A Ângela já começou a contar essa história, e aí eu vou continuar. Lá em 1993, né, eu já era enfermeira, já trabalhava na área, e havia terminado o meu curso de artes visuais. E eu não acreditava que eu ia conseguir juntar essas 2 áreas de formação, que era enfermagem e artes. Né? E aí foi onde tudo começou, com o curso de especialização, que era uma pós-graduação lato sensu, em arte-terapia,
que foi desenvolvida entre 1993 a 1995, cuja entidade promotora e executora do curso foi a Universidade Federal de Goiás, com a união das seguintes unidades de ensino, que foi a Faculdade de Artes Visuais, Faculdade de Educação, Faculdade de Medicina e Faculdade de Enfermagem, se juntaram, né, com esses professores para formar, então, esse curso de especialização em arte-terapia, sendo que a Faculdade de Artes Visuais que coordenou e sediou o curso. E o curso, ele tinha orientação da psicologia analítica, então foi ministrado pela professora Ângela Filippini, que é uma das maiores arteterapeutas do Brasil, além de ser uma das pioneiras. E o curso, ele tinha uma carga horária de 720 horas, e quem ingressava no curso, né, inclusive eu, eram graduandos de diversas áreas, em especial das áreas de artes, educação e saúde. Posteriormente, foram oferecidos mais 2 cursos de especialização em arte-terapia, que foram do ano de 1997 a 99, 2000 ali, que foi da Flora, e 2001 e 2003, o terceiro curso. Depois veio outros cursos, né, mas que não eram da UFG, também compuseram aí Goiás, né. Eu ingressei na universidade como docente em 1998. Então, eu acompanhei a segunda turma, que é a turma da Flora, onde eu orientei algumas pessoas nas monografias e também coordenei o terceiro curso de arte-terapia, da terceira turma, né? Coordenei e ministrei algumas disciplinas. Então, eu acho que essa historinha aqui, em termos, né, do curso, era isso que eu queria contar para vocês. Depois eu vou contando um pouco mais sobre os projetos de pesquisa e extensão. Vamos então passar para a Flora. A Flora podia então fazer uma fala. Pode ser, Flora. Eu assisti uma palestra da Feigal Stroer na Faculdade de Artes, em que ela falava de alguma ligação da arte com a terapia. E eu fiquei apaixonada, e aí fui atrás. E na época o Rodolfo Petrelli, que era professor na PUC, fazia um trabalho com as pessoas com esquizofrenia, e eu fui atrás dele. Aí eu falei assim, tem uma moça que chama Ana Cláudia, eu acho que você deve procurar ela, que é ela que tá sabendo disso. Aí eu fui atrás da Ana Cláudia. Aí que a gente vai se conhecer, né? E aí eu entrei no curso de arte-terapia, foi assim, tudo que eu sempre queria na vida, nem imaginasse que tinha tantas coisas, né? Me apaixonei pela arte-terapia. E quando chegou na hora de fazer minha prática, e onde fazer minha prática? Porque nada que era me oferecido eu queria. Aí a Ângela falou assim para mim, né? O que você quer? Eu falei, eu quero as crianças cardiopatas, que eu já conhecia a doutora Rita Francis, né? Aí eu pude fazer a minha prática no Hospital das Clínicas com as crianças cardiopatas e tive a honra de ter como o meu coordenador, esqueci o nome agora, da minha monografia, meu supervisor, orientador da monografia, foi o Dr. Celeno Porto, né? Que ele era o professor da semiologia no HC. Então, toda a parte então, eu fui assessorada pelo Dr. Selmo, pela doutora Rita, pela Ângela e pela Ana Cláudia. Eu fui muito bem assessorada. E depois, junto comigo, né, teve alunos que fizeram também o estágio no HC na parte de ortopedia. E depois de formada, eu fui parar no CAPS, né, trabalhando com saúde mental. Então, esse foi meu caminho. Então, é muito gostoso estar aqui, vendo todo mundo, vendo outras pessoas que a Ana Cláudia não viu na hora que ela entrou. Tem a Regina, que fez o curso com a Ana Cláudia.
e outros alunos de outros cursos, né? Então está muito gostoso, é muito bom aqui estar aqui. Uma coisa, assim, em relação à questão de Goiânia. Goiânia é fundamental para pensar essa expansão da arte-terapia e sua consolidação, em função da entrada que vocês conseguiram, a partir do movimento, a partir dos cursos, a partir de vocês todos aí em Goiânia, para a inserção da arte-terapia no mercado, né? Assim, mercado local. Então, Goiânia tem esse peso e é um exemplo para o Brasil em função disso. Acho que vocês podiam tocar um pouco nessa questão agora. Como eu era da associação, né, Brasil Central de Arte Terapia, juntamente com a Flora, então nós começamos a fazer uma série de eventos, né? Você vê que é uma rede, né? Eu vim pela Ângela, né, foi minha professora, e depois veio a Flora, e aí vieram outras tantas pessoas formando essa rede. E aí, como eu era docente na Universidade, né, Federal de Goiás e na Faculdade de Enfermagem, a gente fez a parceria, né, as duas juntas, a Universidade Federal de Goiás com a Associação Brasil Central de Arte Terapia. A Flora sempre esteve presente comigo, graças a Deus, né, uma pessoa maravilhosa, e a gente promoveu uma série de eventos. E aí eu comecei a contar quantos eventos, que eventos eram esses, né, para trazer aqui para vocês, assim, uma coisa mais concreta, para a gente não ficar assim, que ano que foi, né, uma coisa bem concreta. Então, nós fizemos, Flora, de 1999 até 2012, né, que foi meu percurso na UFG, que hoje eu estou na UNB, nós fizemos 26 eventos, né, sendo um congresso brasileiro de arte-terapia em 2000, Jornadas Brasileiras de Arte-Terapia 2, Fórum Brasileiro de Arte-Terapia 1, Jornadas Goianas de Arte-Terapia 6, Fórum Goianos de Arte, Educação e Saúde 3, Fórum Goianos de Arte-Terapia 3, Seminários Goianos de Saúde Mental e Arte-Terapia 2, Mesa Redonda de Arte-Terapia 1, Palestra de Arte-Terapia 2, Mostra Científica de Arte-Terapia 1 e um curso de arte-terapia né, em 2012. Nós fizemos também 5 exposições de arte. Essas exposições de arte eram de arte-terapeutas artistas e publicamos 8 anais de eventos. Então, nós tivemos aí um percurso maravilhoso e a gente não faz sozinho, né? A gente faz nessa parceria. Então, a Associação Brasil Central de Arte Terapia, juntamente com a universidade, porque a universidade, ela consegue divulgar mais e ela tem a sede, né, o lugar para poder funcionar. Também, como os projetos de extensão pela UFG, a gente fez 2 projetos de extensão como cursos. Não sei se você lembra, Cristiane está aí, estou vendo aí, que participou também. Para arte-terapeutas já formados, eram cursos de aperfeiçoamento e grupos de estudo. Hoje, a associação ela continua ativa aí, tem os seus grupos de estudo. Mas, com a universidade, a gente fez dos anos 2008 a 2011, e eram cursos de educação continuada e semipresenciais. E também eu tive 4 projetos de extensão, do tipo atendimento, né? Esses projetos de extensão tipo curso, e 4 projetos de extensão tipo atendimento, que seria ligado com a prática arte-terapêutica. Foi 2 voltados para dependentes de drogas, né? Um nos CAPS e o outro no hospital psiquiátrico, pacientes com transtornos mentais, e representação gráfica de centros de atendimentos em saúde mental, mostrando a diferença do hospital psiquiátrico e o CAPS. Posso continuar falando um pouco? Não, deixa-me, Ana Cláudia, deixa, que eu queria que você pudesse fazer um comentário também sobre isso, sobre essas relações. Pode ser, Ângela? Pode. Sim.
Então, vejam quanta coisa, né, que foi feita de 93 para cá, parece um trabalho dioturno. Né? E, assim, como toda essa história está permeada de memórias afetivas, então, assim, Ana Cláudia contou tudo bastante, digamos assim, academicamente, como é que foi essa história toda, mas eu quero acrescentar uma informação aqui que, de verdade, eu não posso me esquecer dela. Não sei se Flora participou disso, mas creio que tenha participado. Ana Cláudia, você se lembra no Fórum Goiano, quando estava tudo pronto para o fórum acontecer, e que aí vocês receberam uma notícia, não é? É assim, tipo, sabe o que é? Lamentamos, mas não poderá ser aí não, aonde está tudo previsto para acontecer. Né? E respiraram fundo, não sei se Flora estava respirando fundo junto, mas eu tenho certeza que Ana Cláudia estava. Ela respirou fundo, conseguiu um lugar que era improvável e ainda organizou, porque não posso deixar de contar isso, um desfile de modas para poder levantar recursos, para poder pagar lá uma parte das despesas do lugar que já não seria mais gratuito. Você se recorda disso, Ana Cláudia? Ela está com o microfone mudo. Com certeza, viu, Ângela? Foi todo um sofrimento, mas como nós somos guerreiros, né, a gente vai, consegue, vai atrás, consegue, não podemos desistir. Né? Porque às vezes a gente pensa, é fácil, está numa universidade federal, tudo mais prático e fácil, e às vezes não é. Né? A gente também tem as nossas entraves aí, faz parte aí, sofrer um pouquinho, né? A jornada do herói, a gente tem que sofrer um pouquinho, né, gente? Eu quis trazer essa história porque eu imagino que tem estudantes aqui no grupo, né? Inclusive estou visualizando alguns alunos, para as pessoas não imaginarem que será um jardim de rosas, uma trilha aberta assim, né? Que todas as coisas vão se apresentar. Então, Robson, eu queria falar duas coisas, já te devolvo a palavra. Uma delas assim, as pessoas todas que estão participando são muito queridas, né? Mas eu queria fazer aqui uma menção especial a uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito, que é o Paulo Campelo, que está sentadinho aí. E o Paulo Campelo é um mágico assim daquele de cartola, mas assim aquele mágico bom de cartola, porque ele conseguiu colocar uma disciplina de arte-terapia dentro da Faculdade de Medicina. Então, poderíamos nós todos levantar e bater palmas assim para o Paulo. Bravo, Paulo, bravíssimo, 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 porque é realmente incrível. E aí, já que eu estou contando historinhas que não são convencionais, uma vez o Paulo me convidou para assistir a uma apresentação dele e dos amigos, né, que são os médicos músicos, lá na Universidade Federal Fluminense, para falar de medicina e arte. E aí eu me enganei de dia. Assim, pessoas que fazem muitas coisas às vezes ficam um pouco dispersas. Eu fui no dia seguinte. Aí, obviamente, não deu certo, ele já tinha se apresentado, mas quando eu fui falar com um funcionário, né, para ele me dar informações, aí ele disse assim: sim, foi aquele pessoal que começou a falar às 6 horas da tarde e às 10h30 o vigilante estava com a chave querendo fechar o auditório e as pessoas não queriam ir embora. Então, foi essa a história. Ele estava falando de medicina e arte, tá? E, assim, tem um trabalho fantástico lá na Universidade de Pernambuco. Fico, assim, bastante contente de você estar aí. E aí, a última coisa, antes de eu devolver a palavra para você, eu queria chamar a atenção do importante campo que as universidades são para abrirem espaço para as práticas integrativas e complementares de saúde, né? E eu vivi assim uma experiência no final do ano passado, eu creio que foi em outubro, que foi verdadeiramente impactante para mim, uma pessoa que transita mais nos espaços privados, não na universidade pública, que eu fui a Lagarto, no Sergipe. Lagarto é uma região que a gente pode chamar de Brasil profundo, e lá há um incrível campus de saúde numa universidade pública,
um maravilhoso campo de saúde que foi colocado lá para servir aquela população que vive naquela região, que fica 2 horas pela rodovia, né, até chegar lá ao centro de Sergipe. E lá aconteceu, então, o encontro das práticas integrativas, a arte-terapia estava representada lá, mas o que me impactou profundamente era o trânsito que a cultura e a arte popular tinha naquele campus. E nós, arte-terapeutas, precisamos muito da arte e da cultura popular e de todas as artes para fortalecer o nosso trabalho. E vamos combinar que, nesse momento que a gente está vivendo, essa coisa de arte e cultura não está assim tão popular, né? Mas existe um campus, existe um lugar onde isso verdadeiramente acontece. Agora é contigo, Robson. Conta daquelas 500 coisas que você faz na Universidade da Paraíba. Pois é, obrigado, Angela. Na verdade, também quero lembrar aí do Paulo. O Paulo, que em alguns encontros que nós apresentou trabalhos fantásticos aqui, né? Eu tenho acompanhado, e é com muita felicidade que estou vendo o Paulo aqui presente conosco. Bom, eu tenho começando a história, essa ideia de que, na verdade, eu tive que me deslocar com outras pessoas na época e tal, para fazer a formação no Recife, em função da ausência da formação aqui na época. Né? E aí, quando nós voltamos, finalizamos a formação, eu já era na universidade, aí minha atuação é muito no campo, e onde eu venho, que são as artes visuais. Então, na verdade, eu estou ligado às artes visuais, intrinsecamente, e eu tenho atuado, então, nesse departamento de artes visuais e em 2 pós-graduações. E nessa perspectiva foi que a gente pensou na ideia de expandir o processo, né? Assim, de, na verdade, pensar na formação no Estado, que é um Estado que não tinha formação na época, e que estava, então, de um curso de formação isso. E então a gente começou a batalhar pelo curso, pela sua implantação ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, eu acho que assim, tem atividades em relação à formação aconteciam, né? Que acontecem até hoje. Por exemplo, nós tivemos projetos de extensão funcionando, por exemplo, na Casa da Criança com Câncer. Tivemos projeto de extensão com arte-terapia funcionando no HU, né? No Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, da UFPB. Hoje nós temos um grande projeto, né, que funciona desde 2015, chamado Artes Visuais e Inclusão, que envolve ações com arte-terapia, e que, na verdade, atende vários GTs. Um GT com pessoas com deficiência visual, crianças e jovens, um GT com pessoas com déficit intelectual, particularmente com síndrome de Down, que, na verdade, também funciona, um GT com pessoas com deficiências físicas, também tem esse trabalho feito, todos eles envolvendo arte, envolvendo terapeutas, e também um GT com idosos, na Vila Vicentina Júlia Freire. Infelizmente, nesse momento da pandemia, parte dessas atividades não são possíveis, né? Em função de toda uma demanda e do fato, por exemplo, de alguns idosos do grupo que vinham sendo acompanhados faleceram com Covid recentemente, então isso foi um impacto para a gente muito, muito grande. Mas esse projeto funciona semanalmente nessas instituições, né? E retomamos a atividade online com os meninos com síndrome de Down. Então, na verdade, conseguimos fazer um primeiro encontro já e trabalhando em rede com esses jovens com síndrome de Down e com arte. Então, fazendo um trabalho nesse sentido. Quer perguntar? Deixa eu só concluir aqui, rapidinho. Então, além dessa perspectiva, nós batalhamos para a criação da Associação Paraíba, né, que era já um desejo antigo, que ela firmasse e pudesse ser fundada, e aí, finalmente, em 2018 para 2019, nós conseguimos organizar isso, e hoje já estamos vinculados ao BAT como uma associação. Então, temos essa perspectiva. Tudo isso foi feito, na verdade, com muito empenho, né, assim, acreditando no potencial da terapia e na sua inserção.
E aí, particularmente, também no campo acadêmico, em função da minha atuação como professor pesquisador na academia, e a implantação, como o Paulo fez lá na medicina, obviamente eu estava nas artes visuais, eu consegui implantar uma disciplina obrigatória no curso de artes visuais, né, que funciona desde 2006. Né? Então, é uma disciplina obrigatória da licenciatura em artes visuais. E temos mais 5 disciplinas eletivas, que são ou não ofertadas, dependendo da disponibilidade do tempo. Mas todas estão ligadas ao campo da arte-terapia. Então, na verdade, ainda há muito chão e muita estrada para se construir, mas nós temos suado e tentado fazer a coisa funcionar ao longo do tempo, com apoio do grupo, da associação, com apoio sempre de quem está junto, né? Pensando e acreditando nessa ação. Mas, Flora, pode falar. Acho que Flora quer... Eu estava ouvindo você falar e me veio à mente, né? A parceria continua com a Arte Terapia e a Universidade Federal, porque os alunos vão para o CAPS, né? A região leste recebe os alunos da Faculdade de Medicina e vão todos para a Arte Terapia, seja da medicina, seja da enfermagem, continua, né? Porque a Ana Cláudia levava os alunos, agora é o professor Douglas que leva, e mais o pessoal da psicologia, e todos vão para a arte-terapia. E é muito interessante, porque quando eu comecei, os alunos chegavam muito ressabiados, porque numa unidade de saúde mental, e depois para ir fazer desenho, né? E os anos foram passando, e os alunos vão contando, né? Nossa, isso aqui não é desenho que nem falou para a gente, é diferente. Atualmente, os alunos chegam para participar da arte-terapia. Eu quero participar da arte-terapia. E o CAPS funciona como um todo, né? Os usuários muitas vezes estão na oficina de arte-terapia, mas às vezes a gente está fazendo encontros para resolver outras questões, sejam questões do CAPS, sejam questões de saúde. Então, eles chegam e não têm a oficina de arte-terapia e eles ficam muito chateados. Então, eu acho que isso é um crescimento muito grande que continua dentro da universidade, né? E eu fico muito contente de poder dar continuidade a esse trabalho, né? Era isso que eu lembrei. Ótimo, Flora. Eu queria chamar a atenção para um detalhe. Eu acho que assim, as universidades públicas ou privadas, elas têm um ponto que eu acho que é fundamental. Assim. Os 3 pilares da universidade, um deles eu acho central para a gente pensar como um espaço de uma fenda mesmo, assim, no tecido acadêmico, que é a extensão. Né? Eu acho que é um campo de atuação para o campo da terapia, né, que nos permite sonhar, pensar mais alto, atender a comunidade, chegar junto das pessoas, tal, sem a amarra da academia. Né? Assim, a academia muito as suas ações, a extensão nos permite, digamos assim, lidar mais leve com isso. Né? Eu acho que, então, é um campo que eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que funciona a Ângela, o que é que vocês pensam em relação a isso. Como a terapia pode entrar nesse filão da extensão e, na verdade, fazer uma diferença dentro das universidades. Quer falar? Pode ser. Então, a Ana Cláudia está com o dedinho levantado, já é uma opção de tempo que ela quer falar. Depois que ela falar, então passa para mim, que eu tenho umas questões em relação à pesquisa e à extensão, que eu só não levantei o dedo, que eu controlo esse microfone, já viu que não está controlando muito bem, né? Ou então estou aqui quietinha. Mas vamos passar para a Ana e depois você passa para mim, por favor. Ok. Eu vou falar das disciplinas que a gente desenvolveu de arte-terapia, né, na universidade. Aí depois eu falo sobre a pesquisa, mas nesse momento eu queria também contribuir falando que a gente montou na Universidade Federal 4 disciplinas diferentes que foram nomeadas de modalidade núcleo livre, certo? Que eram arte-terapia, criatividade, arte e saúde, uma delas, que a gente ofereceu 3 turmas, uma carga horária de 30 horas aula, e fizeram parte dessa disciplina 100 alunos,
né, porque foram 3 turmas. A outra, arte-terapia e psicologia analítica, aplicada à saúde e educação, que a gente teve 70 alunos, que foram 3 turmas também. A outra disciplina, arte-terapia e desenvolvimento humano, foram 4 turmas, né? Essa aí já a carga horária era de 64 horas aula, e a gente teve um total de 110 alunos. E a última disciplina, pela UFG, foi drogadição, sociedade e arte-terapia. Foram 3 turmas e 70 alunos. Então, passaram na UFG, num total de 4 disciplinas, 10 turmas, 310 alunos. E pela UNB, nós oferecemos uma disciplina. Nesses cursos, né, nos 2, a gente recebia alunos de diferentes cursos, tanto da saúde, então, alunos da enfermagem, da medicina, nutrição, odonto, farmácia, psicologia, educação física, ciências biológicas, até medicina veterinária, que foram fazer disciplina com a gente. E das áreas de artes, né, artes visuais, musicoterapia, teatro, de educação e sociais, né, psicologia, pedagogia, comunicação social, jornalismo e outras áreas. A gente recebeu alunos da agronomia, e do direito, e da veterinária, por incrível que pareça. Aí, dessa forma, a gente interagiu, compartilhou e dialogou nosso conhecimento, né, com outras pessoas, com alunos de diferentes áreas, uma forma que a gente teve de divulgar a arte-terapia. Não é para formar arte-terapeutas, mas para divulgar a arte-terapia. E também esses acadêmicos eram sensibilizados a, depois que eles formassem, né, a serem nossos alunos, a seguirem um curso de formação em arte-terapia. Então, é uma forma de você divulgar o conhecimento, mostrar que não é só uma técnica, né, muito mais do que isso, para que esses alunos fiquem sensibilizados. Na UNB, a gente oferece uma disciplina optativa que não tem pré-requisito nem nada. É uma disciplina que chama Arte-terapia, Criatividade, Arte e Saúde. Já oferecemos 4 turmas e um total de 100 alunos. Além da parte teórica sobre os fundamentos históricos, conceituais e teóricos da arte-terapia, a gente oferece algumas atividades práticas para eles fazerem como pacientes, né? E no final, eles elaboram um artigo de revisão da arte-terapia. Então, eles vão fazer um levantamento de vários artigos que estão sendo publicados em arte-terapia e fazem um artigo de revisão. Por exemplo, vão trabalhar com mulheres ou pacientes que têm transtorno mental. Fazem um levantamento de artigos que estão sendo publicados nessa área e fazem um artigo de revisão. Para eles é bom, porque eles publicam um artigo depois na nossa revista, se o artigo ficar bom, sai na nossa revista, eles publicam, e para nós, como arte-terapeutas, também é um ganho, porque eles estão nos ofertando, né, alguns artigos que estão sendo publicados nessas áreas, para a gente também se beneficiar, né? E então é isso, assim, eu acho que é um ganho, né, a gente ter essas pessoas, e ter essas pessoas como nossos aliados, né? Isso é ótimo. Assim, pensar que a inserção de disciplinas nos cursos de graduação das universidades, públicas ou privadas, elas têm esse caráter de fomentar a área, de divulgar a área, né? Não de formação específica, mas de permitir que as pessoas tomem contato, né, de outras áreas, de outras formações, tomem contato e que possam depois fazer a formação específica na medida que se interessa isso para atuar em cada de formação que tem. Mas acho que a Ângela então quer falar, pode ser? Sim, gostaria sim. Eu só quero fazer um link, né, então, com isso, porque a Ana Cláudia faz tanta coisa que não deu tempo dela contar, que ela tem uma revista científica, né, de arte-terapia, que está agora terminando de fechar os artigos, que são as contribuições da arte-terapia na questão da pandemia, né, que é super importante. Tem uma rede social também muito legal, que é a Arte-terapia Cores da Vida, né, que ajuda nesse processo. Mas eu também queria fazer assim um link com a questão da universidade privada, né? Porque
Exatamente. A universidade privada, ela tem, quer dizer, ambas têm questões que são mais benéficas e outras que não são tão favoráveis assim. Eu creio que cabe a nós, como cidadãos, encontrar as brechas, as fendas, né, os lugares por onde a gente vai levar esse campo de conhecimento, seja na pública ou seja na privada. No momento, eu tenho uma experiência que já vai para 25 turmas de pós-graduação em parceria com a universidade privada, que traz assim uma comodidade, né? Porque a universidade, por ser particular, ela assim não fica criando muitos trâmites burocráticos, né? O interesse dele da universidade particular, na realidade, passa numa outra direção. E aí quem está coordenando as equipes tem uma liberdade para implantar determinados processos e isso nos facilita bastante. Mas, de verdade, eu pedi a palavra porque tem uma coisa que, de certo modo, me aflige, né? E que eu queria partilhar a minha inquietação. É absolutamente necessário que a gente faça intercâmbio de pesquisa, né? Então, assim, a gente está vivendo injunções, assim, complicações muito difíceis, né, na vida acadêmica, mas tem outros países que não estão atravessando um período tão conturbado. E esses outros países eles estão seguindo com as suas pesquisas. E vejam, se há alguma coisa para a gente se queixar do ambiente digital, certamente não dá para a gente se queixar da facilidade que o ambiente digital nos propicia para que a gente faça intercâmbio, né? Aquilo que antes nos custava uma viagem desconfortável na classe econômica, né? E uma descida no saldo bancário, agora a gente vai para o sofá da sala, né, se acomoda e faz a pesquisa. Pode custar um pouco de dor nas costas, porque aí a gente começa a pesquisar, fica horas ali pesquisando, mas é bastante simples, né? Eu, assim, compartilho o meu espanto agora com a questão da pandemia. Quando eu comecei a pesquisar sobre arte-terapia online em outros países, e aí eu percebi que os países, pelo menos que eu pesquisei, têm um trabalho de pelo menos 10 anos, já uma década de trabalho de arte-terapia online, de estratégias desenvolvidas, e fiquei verdadeiramente assombrada com um arte-terapeuta que eu gosto muito do trabalho dele, que em 1995 ele já tinha um trabalho que era o estudo digital online. Então, assim, quando a gente começa a fazer o intercâmbio, né, científico, certamente o nosso trabalho se fortalece, né? Então, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui uma rede porque somos amigos, né, que de verdade essa rede está acontecendo porque nós temos laços afetivos, né, compartilhamos memórias afetivas. Mas a gente pode compartilhar também os nossos saberes acadêmicos, desde que a gente se determine para isso, né? Que a gente faça esse esforço. O espaço da extensão dentro da universidade, de verdade, é um espaço aberto. Agora, ninguém vai chegar com um pacote de presente na nossa casa, né? Principalmente agora que o delivery está meio sobrecarregado. Para dizer, olha só, temos aqui uma vaguinha para você propor aquele curso fantástico de arte-terapia, para você dar uma panorâmica para a comunidade de que coisa benéfica é essa, né? E aí eu fecho, né, a minha fala com um filósofo italiano que eu adoro, que é o Franco Berardi, que ele diz que nós temos que fazer uma reativação poética na coletividade. E ele está escrevendo uma teoria para o pós-pandemia, porque, não sei se contaram para vocês, mas tem um dia que esse negócio vai acabar. A gente não sabe muito bem quando vai ser, mas está previsto que em algum momento acaba. E aí ele já está fazendo a teoria do pós-pandemia. E aí essa reativação poética é para fortalecer as comunidades, para elas não ficarem contabilizando as perdas, para elas contabilizarem os ganhos, para as pessoas se fortalecerem emocionalmente. E vamos combinar uma coisa aqui? Arte-terapeuta é bom de reativação poética, vocês não acham? E a gente é tão bom nisso. Acho melhor a gente ocupar esses espaços. Pronto, Robson, a palavra é tua. Ok, falando
no campo da pesquisa e nessa inserção da arte-terapia nas instituições, acho que isso dá pano para as mangas, assim, então pensar um pouco nessas redes de relações. Essas redes se formam também como redes de afeto, né? O campo de pesquisa também se forma dessa ideia do afeto, porque é a partir de parcerias humanas que se formam as parcerias institucionais no campo da pesquisa, mesmo na pesquisa científica, né? Então, essa relação se está ao longo do tempo, e também por temas comuns, assim, que, na verdade, interessam a pesquisadores de áreas diferentes ou de múltiplas áreas. E, obviamente, a gente está vivendo um momento em que a formação e a construção do conhecimento é cada vez mais holística, cada vez integrado, né? Pensar um pouco nessa instância de que a inovação, ela se insere nesse campo transdisciplinar, né, do conhecimento, e ela cabe em muitos lugares diferentes. E a gente precisa essas instituições como aberturas, como possibilidades de entradas desses profissionais, de formação dos profissionais e de sua atuação no campo, né? E aí, pensando nisso, eu queria perguntar, assim, ou estimular que vocês pudessem falar um pouco do projetos que cada um pensa em função dessa pandemia. No atual momento e no pós-pandemia. O que a gente está pensando para a terapia nesse contexto? Então, é isso que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que é que vocês pensam ou acham dessa relação? Vou falar, mas depois de Ana Cláudia, que quer contar o projeto dela, depois de Flora, né, que também quer contar, aí eu converso sobre o projeto que é a Menina dos Olhos aí nesse momento. Tá? Então, vou passar para a Cláudia, né? Eu queria mostrar para vocês alguns cartazes né, dos eventos que a gente fez, não sei se está dando para vocês verem. Só para lembrar aqui, Flora, lembrar um pouquinho, Sônia, Paulo, que participaram de alguns eventos com a gente. Deu para ver? Isso. Eu queria falar da pesquisa de uma forma geral, né? Que a gente teve pela UFG 4 projetos de pesquisa, né? De 2003 até 2012, né? Que foi quando eu saí. Então a gente fez 4 projetos grandes, que são projetos que a gente chama de guarda-chuva, que é um projeto assim mais amplo, e aí depois você faz os projetos menores, que foram, né, arte-terapia e dependência de drogas, arte-terapia com criança hospitalizada, que foi meu mestrado e doutorado, foi nessa linha. Então, esses aqui que eu estou contando são da Universidade Federal de Goiás. Arte-terapia como dispositivo terapêutico nas toxicomanias, é o da UNB, isso. Continuo, então, com um projeto de pesquisa, trabalhando arte-terapia com dependentes de drogas, que é dentro dos CAPs. E arte-terapia com câncer infanto-juvenil, que eu trabalho também numa instituição, né, com crianças que vêm de outros estados, ou do próprio Distrito Federal, que vêm tratar com câncer, né? Então, fica internado, fica hospedado nessa casa de acolhimento, mães e crianças. E a gente tem a produção científica no Brasil, vou falar bem da revista, hein, Ângela? Nós temos 3 revistas, que é a nossa revista científica de arte-terapia Cores da Vida, editado pela Associação Brasil Central de Arte-Terapia. Temos a revista mais antiga, que é da Clínica Pomar, né, mas ela está, eu acho que um pouco parada nesses últimos tempos, porque ela era impressa, né? E a nossa revista, junto com a revista da TESP, são revistas que são online, né? E que estão aí mais ativas. Então, publicar é extremamente importante para a gente fortalecer a nossa profissão, pois é por meio da publicação científica que a sociedade, né, nós, arteterapeutas, tomamos conhecimento dos resultados de um trabalho de pesquisa e que se representa para uma coletividade, né, para as pessoas de uma forma geral.
nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento da profissão, porque a nossa profissão é nova, e ela precisa ser sustentada pelo embasamento científico. Se a gente não tiver essa sustentação, a gente não consegue se firmar. Lembrando, né, que o rigor científico não extrai a criatividade, a amorosidade, as cores e o brilho da arte-terapia. As regras, muitas vezes acadêmicas, elas existem para ajudar na estruturação do trabalho e não para bloqueá-lo. E a revista científica, Arte-Terapia Cores da Vida, ela concretiza uma contribuição científica da arte-terapia para o Brasil em favor da sua expansão, do seu crescimento e da divulgação, né, da arte-terapia. É um dos grandes legados da revista. Aí eles perguntam assim, o que é melhor, produzir um livro ou produzir um artigo? Então, como eu sou da revista, eu vou dizer para vocês que a revista ela é importante porque ela passa por pareceristas, né? Então, você manda o artigo, ele é encaminhado por pareceristas e vão melhorar o seu trabalho, eles vão dar um parecer para o seu trabalho melhorar. Diferentemente do livro, que as pessoas às vezes escrevem, não digo todos, é claro que a Ângela Filippini é notório saber, então a gente tira o notório saber, né? Mas assim, às vezes pessoas que não, né, não são conhecidas nem nada, resolvem escrever um livro e esse livro muitas vezes não passa por um parecerista, um avaliador. Então a revista ela tem essa avaliação, né, que dá legitimidade e consistência aos trabalhos científicos dos seus autores, né? E não são apenas os pesquisadores na área de arte-terapia que precisam de informações de qualidade, né? Mas todos os profissionais que atuam nas áreas próximas, né? Porque a nossa profissão ela é nova e ela precisa ampliar o seu leque de conhecimento e uma forma de se valorizar na sociedade. Então, ao veicular o conhecimento e contribuir de alguma forma para outros profissionais, é uma forma da gente fazer com que as pessoas possam refletir, aprimorar e chegar a novas descobertas quando a gente escreve os artigos. A revista de Arte-Terapia Cores da Vida, ela publicou no volume 7 e no volume 10, algumas atividades, né, as atividades que foram feitas pela UFG. Então, eu até fui atrás desses dois volumes, volume 7 e 10, um foi publicado em 2008 e outro em 2010, que trabalharam esse tripé com a UFG. Porque é muito importante também a gente fazer esse registro, né, amoroso, esse registro dos acontecimentos, porque senão a gente se perde, né? Quando eu fui olhar lá, fui relembrar, porque muita coisa a gente se perde. Então, é muito importante a gente estar colocando isso. E eu vou elencar aqui para vocês 9 motivos para vocês publicarem artigos em revistas científicas. Deixe as pessoas de notório saber, né? O Robson, Ângela, né? E outras pessoas, Paulo, Sônia, terem seus livros, porque são pessoas há muito tempo nesse caminhar, e vamos também escrever os artigos para a revista científica, né? Primeiro porque a revista ela é reconhecida pelos arteterapeutas em todo o Brasil, ela tem um registro internacional, que é ISSN, ela é fácil de ser acessada, né? Porque ela é online e gratuita, oferece visibilidade da arteterapia, reconhecimento científico e avanços de pesquisas, fortalece e estimula a produção científica da arte-terapia no Brasil, integra tutores e autores. Ô, Ana, você está... Ana, está ouvindo? Estou. Porque por conta do nosso tempo, eu tenho que fazer esse também de controlar o tempo de cada um, tá bem? Eu queria que só você encerrasse para já poder falar, ok? Tá. Obrigado. Em relação ao Covid, a gente abriu o volume especial, né, do Covid. Nós nunca recebemos tantos artigos como agora. Então, a gente ficou muito feliz, né,
de estar recebendo esses artigos para a gente conseguir, então, publicar na revista. É isso. Eu queria passar para você. Ok, obrigado. Ângela, então pode falar. Então, seguindo o que a Ana está dizendo, que ela realmente está nos trazendo uma questão muito pertinente, né? Precisamos deixar rastros, pistas, evidências, né? E principalmente na categoria de prática integrativa e complementar de saúde, que a arte-terapia uma das coisas que mais nos é cobrado são as nossas evidências científicas. E realmente é uma construção complexa e deixando realmente esses registros, né? Sobretudo quando se fala para outros profissionais que têm uma certa dificuldade de entender por que cores, formas, imagens podem ser benéficas, podem ser terapêuticas, né? Tem uma arteterapeuta americana que ela tem, assim, eu creio que ela coloca as coisas de uma forma muito clara, muito articulada, que é a Patrícia Bialen. Ela diz que o arteterapeuta ele tem que ter, entre outras habilidades, ele tem que ser bastante articulado verbalmente para que ele possa explicar bem direitinho quando ele está nas reuniões interdisciplinares, multidisciplinares, por que é que a imagem pode ser benéfica e curativa, porque a Flora está lá fazendo que sim, eu imagino, né, nas equipes profissionais, nas equipes clínicas, o que é isso, né? Você dizer assim, não, é porque melhorou, porque fez essa imagem assim, assim, e você conseguir trocar em miúdos para uma pessoa que é de uma outra área entender, né? A Ana faz menção à nossa revista, publicamos 15 volumes e paramos um pouco, realmente fazíamos impressa e é absolutamente e absurdamente caro imprimir, né? Então, paramos. Fomos fazer outras coisas também, né? E aí acabou que não seguimos. Mas há 15 volumes, né? Feitos, enfim, que tem muita coisa do início aí desse processo. E aí a última coisa que eu queria compartilhar, que daqui a pouco a gente vai ter que abrir para as perguntas, né, Rosa? Mas assim, como que o trabalho docente, o trabalho nos cursos, seja o trabalho na universidade pública ou na privada, gera uma possibilidade muito interessante. Então, todo o trabalho que a Ana vem desenvolvendo nasceu da universidade pública, né? Mas, assim, eu tenho uma experiência na universidade privada e 22 cursos de pós-graduação depois, né, 22 cursos concluídos, a gente acabou gerando assim, um filhote, que é um filhote que nos dá muita alegria e que eu estou vendo aqui professores, né, estou vendo a Latife aqui, que é a professora do curso, porque é do trabalho dos nossos alunos, nos estágios, com as pessoas envelhecidas, né, nas instituições de longa permanência, a gente gerou tanto material, né, nessas 22 turmas, que a gente acabou criando um laboratório de pesquisa de envelhecimento ativo, arte, subjetividade, e que gerou um curso que não é de arte-terapia, mas que de verdade é a menina dos nossos olhos, né, e que tem vários professores que estão aí assistindo, porque nós somos um país já de velhos, né? E os velhos estão bem mal na fita, não é? Agora, com essa história da pandemia, os velhos estão muito mal na fita, estão assim isolados, eventualmente estão numa situação de vulnerabilidade, de ataque, de preconceito, e a gente assim tem muito gosto de poder discutir as estratégias para desarmar isso no nosso curso. E isso foi gerado dos cursos de arte-terapia, embora não seja mais um curso de arte-terapia, mas propiciou, né? Criou a fenda, criou a brecha para a gente discutir uma coisa que nós consideramos importantíssimo, porque vamos combinar, se permanecemos vivos, envelhecemos, não é verdade? Então, acho melhor a gente criar condições para que o envelhecimento seja confortável, protegido, integrado e saudável. Tá? Flora, vou passar a palavra para a Flora, e aí depois, Robson, você vê, né, as suas questões para a gente entrar nas perguntas. Eu queria falar que eu estou na ponta, né, do trabalho, então eu recebo
todos que foram alunos dos cursos, sejam da Federal, de outros cursos. Então, só nos CAPs, nós temos 9 CAPs em Goiânia, sendo que 2 atendem crianças, e todos os CAPs têm 2 arteterapeutas cada um. Então, acho que foi um campo assim, que abriu bastante para a gente. E como você está falando da pandemia, né, a gente conversa, e não só o Zoom ou o Google Meet, mas o WhatsApp, né? A gente conversa muito por WhatsApp entre os arteterapeutas. E aí, o que você fez? Como você está fazendo? E na pandemia, assim, o que está chegando para mim? Nossa, os pacientes que a gente não conhecia a casa, eles mostram a casa para a gente com o celular, quando você entra em contato com eles com o WhatsApp, mostra aquela planta que eles falaram para a gente, ou eu contei histórias, porque são crianças que atendem, então eu gravei histórias para as crianças, para eles não ficarem longe. E hoje, lá no CAPS, a gente estava vendo, o CAPS que eu trabalho, ele era uma chácara e ele não chega à internet. Como que nós vamos fazer para poder atender essas pessoas, né? Vamos trabalhar no WhatsApp agora, que os usuários quase todos têm um WhatsApp, podemos conversar com até 8 pessoas, né? Ah, mas são mulheres vítimas de violência, como é que elas vão falar da casa delas? Então, tudo isso gera discussões muito grandes dentro do CAPS, né? Então, eu estou achando, assim, muito interessante, porque estão surgindo muitas coisas novas e diferentes que a gente nem podia imaginar, né? Então, eu acho que vale a pena essas discussões. Bom, obrigado, Flora. Eu acho que é isso, centrar nessas experiências que a gente está vivendo agora, porque nós temos uma mudança de paradigma, né? Assim, a Anja fala que, na verdade, vai terminar um dia, óbvio, vai terminar um dia, gente, todos esperamos isso, todos e todas, mas também esperamos que, ao terminar, outro mundo, né? Uma outra realidade, porque, afinal, as marcas e as cicatrizes vão carregar conosco, e os cuidados necessários para que a vida continue, né? E nada melhor do que para cuidar, né? Para fazer com que a vida continue, para fazer com a vida mais alegre, para fazer a vida mais intensa e para representá-la de forma ligada ao campo, que é magnífico, né? Que é o campo da arte. Então, essa ideia simbolicamente. E aí, nesse sentido, a gente vai pensar nós temos alguns instantes ainda, antes de abrir para perguntas. Eu quero só lembrar que as pessoas podem fazer perguntas pelo chat, né? Podem fazer perguntas, as perguntas serão respondidas aqui, as pessoas já podem fazer ao longo do tempo. Nós vamos compilar algumas perguntas e pensar um pouco nessas discussões, né? Mas é pensar que esse campo, como a Ana Cláudia falava, é uma área nova, né? Ainda é uma área do conhecimento. Ela enfrenta N barreiras também para crescer ao longo do tempo. E o campo das instituições, né, é um campo primordial para pensar a estruturação das áreas de conhecimento, né? Ela ajuda nesse processo, ajuda a resolver isso, dos quais a arte-terapia passa nesse momento, né, assim. E com a pandemia e o isolamento, a coisa tem que ser reinventada, né? Eu acho que ele está no momento de reinventar ao longo do tempo. E aí eu lembro da regular, né? Que assim, a arte existe, né? Porque a vida não basta, né? A vida só não basta, né? Ela precisa de algo mais. O mais é justamente o campo da expressão e da arte, do qual nós conhecemos muito bem e lidamos com isso todos os dias. Vamos abrir para as perguntas. Eu acho que a gente pensar essa relação. Há uma pergunta aqui do Paula, né? Requisitos para submeter um artigo para a revista. Então, pode ser, Ana Cláudia, já podia responder essa. Pode entrar pelo site da revista, né? Pega os últimos volumes da revista e você vai ver que tem as normas lá, nos últimos volumes da revista. O site é da Associação ABCA, que é a Associação Brasil Central de Arte Terapia, arteterapia.com. Então, ABCA, arteterapia.com.
A Ana Cláudia pode colocar aqui o link para o site ou para a revista no chat, que as pessoas podem pegar. Ok, bom, mais alguma questão específica? Alguém que fez uma pergunta, um comentário? Não precisa necessariamente uma pergunta, pode comentar alguma coisa, pode discutir alguma coisa em relação aos temas que nós estamos abordando. Então, vale para o palestrante fazer pergunta para todo mundo? Vale, mas essa pergunta aqui ainda, tem um comentário. Monografia também é o mesmo procedimento que artigo? Essa é uma pergunta do Eni Rocha. Monografia é o mesmo procedimento que artigo? Isso. Lá, nós aceitamos na revista artigos originais, né, que são feitos a partir de pesquisa, né, científica, artigos de revisão, artigos de reflexão, né, que você vai fazer uma reflexão. Por exemplo, agora os da pandemia, a gente recebeu muitos artigos de revisão e reflexão. Artigos de atualização, relatos de experiência, né, a Flora mandou, por exemplo, um relato de experiência, né, dela contando lá das experiências dela, e a gente tem também os resumos de tese e dissertação. Aí tem as normas para cada um deles, né, porque, por exemplo, para o resumo de tese e dissertações, é um pouco menor. Os artigos originais, né, que são decorrentes de pesquisa científica, aí eles são um pouquinho maiores. Então, mais ou menos isso. Se depois vocês quiserem, eu vou deixar aqui também o meu e-mail, porque se vocês quiserem mandar depois para mim, se tiverem dificuldade, eu posso depois. Pode ser, Ângela? Pode, você pode ir lá. Bom, eu só esclarecendo um pouco ainda em função dessa pergunta. A monografia é um trabalho de conclusão de curso. Então, ele tem um determinado formato. O artigo ele tem um outro formato em função do tempo e da disponibilidade de espaço onde ele vai ser. Na verdade, é quase uma compilação da monografia nesse caso. A monografia ela teria que ser reformatada para caber no artigo, por exemplo. Né? Teria que ser recortada. Vou pensar um pouco nisso. Você pode pegar É exatamente isso. A monografia, na realidade, ela pode gerar vários artigos, né? Ela tem assunto para gerar vários artigos, né? Para um só, para vários, né? Ou a pessoa escolhe aquilo que é mais assim, encantador para ela daquele tema, ela gera o primeiro artigo, depois ela vai gerando outros, né? Aí eu queria aproveitar para deixar uma pergunta, né? Assim, sabe aquela história da pergunta que vai ficar aí voando em cima das nossas cabeças, né? Porque estamos aqui reunidos pessoas de instituições diversas, uns tantos que são ouvintes, né? Tem o Paulo, que é lá da estadual de Pernambuco, né? E da universidade. E aí eu pergunto a todos, né? O que a gente precisa fazer aqui no Brasil, nós, né? Como docentes universitários, como pesquisadores, como batalhadores, para efetivar o mestrado profissional em arte-terapia? O que a gente precisa fazer? Porque rede a gente já tem, né? Então, assim, vamos embora. Esse é desafio posto no ar, né? Assim, que nem um drone que vai ficar voando aqui em cima das cabeças. Já está passando da hora, né? A gente precisa organizar essa história. O que parece a vocês? O que você pensa, Robson? O que você pensa, Ana? Paulo também, né? A primeira questão é o seguinte: o mestrado profissional, eu acho que é um campo aberto e possível, ele vai seguir uma série de regras estabelecidas pela CAPES, né? E aí a gente dá conta dessas regras. As regras, as regras gerais da CAPES, de instâncias maiores, e as regras específicas de cada universidade. No caso da universidade pública, por exemplo, cada universidade é autônoma, então ela tem as próprias regras, desde que não são regras gerais nacionais da CAPES. Então, isso precisa ser arregimentado. As universidades podem estabelecer uma rede, por exemplo, e fazer um programa em associação. Eu coordeno um programa, nesse momento, em artes visuais, que é uma associação entre duas universidades, mas que começou com uma associação entre três. Nós hoje somos o FPB e o FPE, né? Mas antes nós éramos o UFPA, o FPB e o FPE. Então, é possível estabelecer essas redes e criar um projeto que é submetido à CAPES, para que a CAPES avalie e aprove. E aí, claro, seguindo as regras das universidades parceiras e também
das universidades, né, para a pós-graduação profissional. Nesse caso, isso leva um certo tempo, porque tem que responder a toda a burocracia, né, nesse sentido, tem que ter toda a documentação específica, mas ele é possível, sim, né? E há formatos diferentes do programa profissional. Há formatos diferentes. Há aquelas que são parcerias entre as universidades públicas e privada, há aquelas que podem abrir para, sei lá, que os alunos possam custear o curso, há aquelas, então, há formatos diferentes para pensar isso. A questão é formar um grupo, uma rede que possa começar a pensar essa relação e organizar uma proposta de curso. Bom, você escreve e a gente fala. Pode ser? Bom, aí eu acho que vocês podem falar nessa relação. A Sheila está pedindo para falar sobre os cursos online, né, em arte-terapia. O que é que se pensa em relação a isso? Quem quer falar sobre isso? Quem já quer falar? Olha, eu não sei exatamente, porque a pergunta ela é muito ampla, né? Se é o curso online no momento da pandemia, existe a portaria 544 do MEC, né, que nos assegura que os cursos seguirão online até o último dia de dezembro. Então, isso é uma questão do âmbito do Ministério da Educação. Eu não sei se é exatamente essa a pergunta, nesse sentido. Porque existem outras questões relacionadas, na realidade o assunto é muito amplo. Mas, digamos, eu vou preferir afunilar por uma questão de, digamos, objetividade, né? Que os cursos cadastrados e reconhecidos, eles poderão funcionar conforme a portaria do MEC está previsto dentro desse prazo. É isso que a lei prevê, né? Até porque não há outras maneiras de funcionar, né? Sim, não há perspectivas de um cronograma para assim, o isolamento social, apesar do abre e fecha, né, que está acontecendo em vários estados brasileiros, a retomada das aulas, de verdade, não está prevista, né? E seria assim a mais rigorosa e completa imprudência retomar. Como não é possível ficar meses sem prosseguir no trabalho, é isso que a portaria do MEC assegura nesse momento, né? Até dezembro, os cursos são online. E terão, naturalmente, que passar, e estão passando, né, por processos de reconfiguração, que são complexos, né? São trabalhosos e complexos, para sair do plano presencial e entrar no plano digital. Essa é a realidade que nós temos, né? No momento é essa. Não sei se é exatamente por aí que a pergunta está chegando, né? Agora, o Paulo queria... O Paulo voltou o som aí, creio. Então, o Paulo podia comentar. A Ana está lá com o dedinho levantado. Ok, vamos falar, Ana. Desculpa. Não, só para complementar aqui, que a Ângela está sempre nos desafiando, né? Porque ela está assim com o pensamento avançado, né? E ela fica desafiando a gente, né? Eu acho que assim, uma das perspectivas também, como o Robson falou, a gente precisa tecer as redes, né? Fazer as parcerias para a gente conseguir montar um curso profissionalizante. E outra questão é de ter mais profissionais atendendo nas universidades, né? Que as pessoas possam fazer, por exemplo, mestrados e doutorados, arteterapeutas, possam fazer para poder conseguir dar aula. Então, se ingressar mais arteterapeutas, né, nas faculdades, como professores, a gente tem um grupo maior, porque sozinho a gente até vai mais rápido, mas coletivo a gente vai conseguir ir mais longe. Então, por exemplo, eu fazer é mais difícil eu sozinha. Então, se eu tiver um grupo, umas parcerias, uma rede, a gente consegue chegar lá. Porque a gente precisa realmente avançar, né? E a gente construir. Tem Cláudia, só para configurar um pouco isso, eu concordo totalmente com o que você está dizendo. Assim, algumas regras, por exemplo, que mudam um pouquinho em relação ao mestrado profissional, mas assim, a CAPES exige pelo menos 10 doutores para a criação do mestrado. Esses doutores todos têm que ser na área, de alguma maneira, eles têm que ter atuação e formação nessa área. E isso
a Ana Cláudia tem toda a razão nesse sentido. Nós precisamos de mais pessoas dentro das universidades federais, mais professores das universidades federais e privadas, que possam tecer essa rede e que tenham as características, né, que a CAPES aponta para a criação dos cursos. No caso dos programas profissionais, até, por exemplo, no caso da área de arte, particularmente, que eu tenho mais contato, artistas com comprovada atuação no mercado, por exemplo, mestrado, eles já poderiam dar aula nos cursos, então já tem essa relação. Mas esse quantitativo é mínimo em relação aos que tem que ter vínculo com as instituições específicas. Por isso, essa é uma das dificuldades que nós temos ao longo do tempo. Eu creio que tem mais uma questão, deixa eu ver aqui. Sobre a questão das modalidades expressivas, a Milena Medeiros que pergunta. A adequação dessas modalidades expressivas às informações sobre o que dá certo e não. Então, essa relação de como fazer o trabalho expressivo nesse sentido, tem alguma coisa pensada em relação a isso no futuro, próximo. Eu acho que isso permeia um pouco a discussão que a Angela já colocou, né, em relação à formação à distância, mas eu acho que a gente pode comentar um pouco nesse sentido, assim, o que é que a pandemia causou, por exemplo. Posso falar um pouquinho da área de artes visuais, né, e como os artistas inventado, né, ao longo desse isolamento social, né. Então, eu acompanho muitos artistas no Brasil e fora, eu tenho contato direto e vejo redes dele, muitos eu conheço pessoalmente, então, essa relação, muitos artistas que tinham um ateliê aberto, público, e vinham nas galerias e tal, foram confinados, por conta de problemas de saúde e tal, e esses artistas começaram a inventar um outro processo, que é um processo que é, na verdade, do cloud. Assim, pensar essa produção artística mais isolado, mais sozinho e mais reflexivo, né? Aí refletindo também sobre aquilo que sente nesse momento. E aí a arte-terapia vai por um caminho muito próximo, muito parecido. Essa ideia de que nós, arte-terapeutas, também fomos confinados, né? Fomos obrigados a parar determinadas ações e reinventar o processo. As pessoas precisam desse contato, precisam do atendimento, precisam das relações que têm, e isso não pode parar, né? Isso, na verdade, a vida continua, ela só tem que ser adequada à realidade que se tem. E uma das ações que nós temos, das possibilidades que nós temos, é a rede mundial de computadores e a internet. É o acesso que nos faz estar aqui agora, juntos, né? Todos sentados uns com os outros, né? Assim, tendo uma tarde maravilhosa, né? Dividindo conhecimento, dividindo experiências, dividindo prazeres e dividindo, acima de tudo, sentimentos. E eu acho que, assim, eu quero deixar marcada essa relação de que nós vamos sair daqui, né, enriquecidos e maiores do que chegamos. Porque vamos sair daqui envaidecidos pela experiência, pela beleza de todos, pelo contato com todos, por pessoas muito queridas, por conhecer novas pessoas que estão aqui, né? Esse é um momento ímpar, essa relação com a arte, a nossa relação com a arte-terapia e a nossa relação humana, acima de qualquer coisa, né? Esse é o momento para reinventar o humano, para repensar nossos passos na vida, né? E é esse trabalho que a arte-terapia proporciona, essa ideia da esperança contínua e permanente, num devir, mas num devir que tem o pé no chão, focado na realidade e que transforma a realidade. Bom, eu queria, na verdade, saber se vocês querem comentar uma coisa. A gente está quase encerrando nosso encontro. Então, em relação à pergunta, né, que foi feita, que de repente ela ficou assim penduradinha, eu só queria lembrar que os arteterapeutas argentinos, que são os nossos próximos convidados, né, para o nosso próximo encontro, eles promoveram lá uma rede e receberam pessoas da Itália, do México, do Peru, do Chile e da própria Argentina para fazer uma reunião, como a gente está fazendo aqui, para discutir como fica a coisa do corpo nesse tipo de trabalho.
porque é uma das maiores questões, aí a professora de dança está ali fazendo com a cabeça, né? Sim, porque nós temos que convocar o corpo, apesar do ambiente ser digital. Agora, sim, o corpo pode ser convocado. Agora, a gente vai ter que aprender como fazer isso, porque, gente, vamos lembrar aqui uma coisa, parece que é um século, mas aconteceu assim. Em março, um dia a gente era presencial, aí no dia seguinte a gente acordou e a gente era digital. Olha que voo radical, sem escalas, a gente está aprendendo. Então, eu às vezes ouço assim, uma conversa, mas é menos, mas não é igual, porque a gente perdeu. Eu não sei, eu poderia dizer assim, que dificuldade que a gente tem de fazer as coisas de uma forma diferente. Porque de verdade é isso. Porque o cardápio que a gente tem servido nesse momento é esse. Então, vamos ver como é que a gente melhora o tempero desse cardápio? Como é que a gente faz para o corpo ser convocado? Não é do mesmo jeito que a gente estava no ateliê, mas tem jeito. A gente está pesquisando isso, a gente está estudando isso. E aqui tem um bando de guerreiro que está guerreando aí desde 93. Vamos embora! A guerra agora é outra. É como que a gente coloca o corpo no ambiente digital. É isso. E eu queria fechar, né, deixando uma imagem na mente de vocês, que é a rede de Indra. Né? A rede de Indra, de verdade, ela é uma rede mental, gente. Ela é uma rede mental. Ela atravessa as paredes, ela atravessa as cidades, né? E a rede de Indra tinha a ver com uma divindade mesmo, que era Indra, que reunia todos os seres humanos através de uma rede que era presa por fios metálicos, assim, super finos, e cada ser humano era uma pedra preciosa, quer dizer, segue sendo. Então, a luz de uma pedra, o brilho, a cor de cada pedra, ilumina e recebe o brilho. Ela passa o seu brilho e recebe o brilho dos outros que estão na rede. É isso. É isso aqui, nessa rede criativa. E, olha, vamos combinar que no digital, aonde o ambiente é digital, mas o vínculo é real, a gente consegue fazer cada rede legal que a gente não fazia antes. Gente, você bota a gente de Tóquio ao Chuí, passando pela Amazônia, ao Rio de Janeiro, João Pessoa, Brasília e Goiânia. Quando que a gente fazia isso? Era um tal de gastar passagem aérea, né? Pedir desconto, ficar parcelando aquela passagem. Vamos embora aproveitar. A vida nos deu essa oportunidade. Né? É aquela história que a gente conversava no encontro anterior. Vamos de tarde no MoMA? Está todo mundo convidado para fazer uma visita no MoMA? Sem sair do lugar onde está o computador. Olha que delícia visitar o MoMA de graça. Então, é isso que eu agradeço, né, vocês terem construído a rede com a gente, e muito obrigada pela presença. Levem essas ideias. E o mestrado profissional, depende de todos nós. Bye, bye. Bye, bye a todos. Obrigado a todos. Bye, bye. E nos despedimos, então, e depois colocamos o vídeo no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, vocês.